dizer assim, fecha o grupo resgate. Para que você está na casa de visitante para chamar a pessoa? Visita se não está faltando tudo. Manda tirar a faixa ali e vou fazer a campanha na casa do irmão, porque a gente fica tentando ganhar de fora, dentro para ir embora. Irmão, fica na igreja. Se você ganhar sua alma, já ganhou muito. Tem irmão que ele vai ganhar, tenta ganhar a alma e pega dele. É complicado. Irmão, vocês preferem Mateus ou Apocalipse? Apocalipse. Muitas das Bíblias não tem a palavra Lúcifer. E é qual? O nome de Lúcifer? Reuel Ben-Shahar. Não, senhor, não escreveu. Sabe isso, não? Reuel Ben-Shahar. Você já falou. É o nome dele. No hebraico. Eu, amado. É porque na verdade ficou dando. Oi? E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. O anticristo ele vai se manifestar, vai ser um político. Ele vai fazer um tratado de paz com Israel durante 7 anos. Para que ele seja o anticristo, quem tem que dar esse título para ele, não o anticristo, mas o Cristo, porque ele vai ser aclamado como o Cristo. Ele vai se parecer Cristo, ele vai tentar ser Cristo. A gente que entende de Bíblia sabe que ele não é o Cristo, porque antes que venha o verdadeiro, vem um antes que é o falso. Por isso o nome anticristo. Antes que venha o Cristo, vem um antes. Jesus vai dizer assim, eu na verdade não vi o meu nome, vi o nome daquele que me enviou, mas haverá um que virá no seu próprio nome. Ele vai dizer assim, eu quando eu vi o nome do meu Pai, vocês não creram em mim, mas haverá um que virá no seu próprio nome, é isso que vocês crerão. Então o Lúcifer, o anticristo, que é o Satanás, ele vai ser expulso do céu, do segundo céu, que foi do primeiro, e vai ser expulso do segundo. Quando ele for expulso do segundo, ele vai descer até a terra. É nesse momento, nessa parte aqui, porque quem é o anticristo? Você tem que entender que o anticristo é o ser humano, porque o diabo precisa dele, do corpo dele. Então, só para você ter uma ideia, essa pessoa já existe, ela já nasceu, ela está viva, está tendo uma vida normal. E vai chegar um certo momento que ela vai se manifestar, ela vai ser usada para ser o anticristo, e ela vai morrer. Quando ela morrer, quem ressuscita, porque o anticristo ele vai ressuscitar, por isso que está dizendo a falsa morte, a falsa ferida, a sua chaga mortal foi curada. Quem ressuscita no corpo do homem, que é o anticristo, é o próprio Lúcifer. Ele vai incorporar nesse corpo. E por que ele precisa disso? Porque ele precisa receber adoração, ele quer receber adoração dos seres humanos. O homem, o ser humano, que vai ser o anticristo, que vai ser usado para ser o anticristo, que vai prestar o corpo, o corpo dele vai ser usado. Ele, como ser humano, ele pode receber as oferendas, as ofertas, os dízimos que Israel trouxer. Porque quando ele chegar, a Bíblia diz que ele vai se sentar no trono de Deus. Aonde é esse trono de Deus? No templo de Israel. Porque ele vai sair para enganar a multidão. O mundo todo vai ser enganado por ele.
Irmão, se o cara aí dos 9 dedos arrancou 30% da população e apertou 13%, você imagina esse cara. Não, o que me indigna, me deixa indignado e constrangido é que o crente apertou 13%, só isso. Que o ímpio já sabe que é capeta. Mas o crente desonrar a Deus dessa forma. Eu tenho pelo menos alguns aí que eu tive que discutir com eles, assim, rapaz, tem certeza que está falando? Não, porque isso, porque aquilo. Falei, se prepara, porque quando o anticristo vier, você veja na boca dele. Então, imagine, essa pessoa já existe. Agora você imagina o cara nasceu para ser o anticristo. Oi. Sim, ele é escolhido, não é assim não. O cara não acorda de manhã e fala você é Cristo, não é assim. Aliás, ele nem sabe disso. Ele não sabe o que ele é. Entendeu? É implantado desde de infância que ele vai ser. Ele vai sendo programado para ser. Porque no fundo ele vai acreditar que ele está no caminho certo. Então, ele vai ser um grande líder, ele é inteligente, ele é bem influente, ele vai trazer um tratado de paz, ele vai conseguir aquilo que precisa para o templo de Israel ser reconstruído. O que impede agora Israel de reconstruir o templo? Porque Israel não pode fazer o templo em qualquer lugar, tem que ser aonde existe, lá nos países árabes, lá onde o povo muçulmano opera, existe um local chamado Domo Sagrado. É um pedaço de terra onde Davi comprou do Araúna e sacrificou e consagrou a Deus para parar aquela praga de 2 Samuel. Davi compra aquele pedaço de terra de Araúna. É o mesmo pedacinho de terra onde Abraão subiu no monte para sacrificar Isaac. É o mesmo local. Lembra? Ele sobe no local para sacrificar o filho, e ali aparece o cordeiro, e é impedido de sacrificar o filho, porque Deus enviou o cordeiro substituto. Aquele pedaço de terra ali, é ali que o Salomão construiu o templo. Davi compra aquele pedaço de terra, Davi começa a construir o templo, prepara tudo, Salomão constrói o templo, e ali foi construído o templo de Salomão, e depois foi virar o templo, em seguida são os templos, aonde chegou a terra de Jesus, depois foi destruído. Quando ele é destruído, na época de Jesus, o povo romano ali destrói o povo, é o mesmo tempo de Herodes, Pilatos, é o mesmo tempo, um lugar só. E agora só existe desse tempo que é o muro, que é onde é o muro das lamentações. A única parte que ficou inteira foi o muro, o resto foi destruído. E os muçulmanos, eles tomaram posse desse pedaço de terra, onde é sagrado, porque para eles, Abraão é pai deles. Entendeu? Porque o povo muçulmano é o filho da Agar com Abraão. Lembra que Agar teve um filho, Ismael, Sara teve Isaac. Depois que Isaac nasce, Sara manda Agar embora com a criança. Abraão vai chorar com Deus e falou assim: deixa o menino embora, porque eu vou fazer dele também uma grande nação. Quem é esse povo? Os muçulmanos. Porque eles são filhos de Abraão. As duas maiores, os maiores povos, os dois maiores povos da terra, o povo de Israel e o povo muçulmano. É uma guerra entre eles ali. Irmão, essa guerra da Torre Gêmeas, aquela coisa que detestava no ano 70, aquele ali é bem de novo. Aquele ataque ali, negócio de milagres, tudo isso aí é bíblico. Aquilo ali foi briga religiosa. Porque os Estados Unidos, eles foram fundados por israelitas. Foram 50
e dois judeus que formaram a nação dos Estados Unidos. O povo americano, a base deles é o povo judeu. Era para ser no Brasil, né? Foram expulsos daqui. Entendeu? Não sei se vocês sabem disso. O povo judeu veio para cá, na Bahia, para fazer aqui, não deixaram esse cara e foram embora. Aí eles foram para onde os Estados Unidos e fundaram a cidade de Manhattan. Entendeu? Se não me engano, 12 judeus. E se tornou a maior potência do mundo. Então a base dos Estados Unidos ela é judaica. Por isso que eles são cristãos. Por isso que 70% do povo americano eles são judeus. São cristãos. E todas as vezes eles fazem o quê? Oferecem apoio a Israel. Então, o anticristo, que já existe, é um homem, ele vai surgir no meio político, um grande líder. Vai fazer esse tratado de paz com os muçulmanos, tem uma influência muçulmana muito grande. E como é que ele tem essa influência? Porque ele é um grande negociador. E ele vai oferecer para o povo muçulmano algo que eles querem. Em troca, vai pedir algo que eles precisam. Que é para fazer o tratado de paz, os muçulmanos têm que abrir mão desse pedaço de terra chamado Nome da Rocha. Quando você olha para uma foto de Israel, você não vê um pedaço de ouro, uma cúpula de ouro, é aquele pedacinho. Então Israel vai receber autorização para reconstruir o templo. Israel já tem tudo. Já tem o ouro, já tem as vestes, já tem tudo. Está tudo preparado de antemão. Só precisa desse pedaço. Liberou, eles começam a construir. Aí fazem esse carro do sacerdote. É quando Israel vai começar a voltar o teu sacrifício de animal. Oi? Porque eles não creem que isso acabou. Eles só não fazem aquilo do tempo. Eles vivem na aliança que eles tiveram. Sim, existem duas alianças, tem que entender isso. Duas alianças. A aliança de Deus com Israel e a aliança de Deus com os gentios por meio de Cristo. Israel não precisa de Cristo, irmão. Eu falo isso aqui, às vezes está sendo amado ali, a pessoa fala, que é isso? Mas você tem que entender que tem duas alianças. Olha o que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu não vim tirar a lei. Ele fala, eu vim cumpri-la. Então existem duas maneiras de você até Deus. Uma é por meio da lei e a outra é por meio de Cristo. Por meio da lei tem que sacrificar animal. Por meio da lei tem que obedecer a lei, tem que guardar o sábado. Irmãos, são 613 mandamentos. Os crentes não sabem os 10 da pedra. Como que vai obedecer 613? Mas o povo judeu, eles vivem na lei, tentando agradar a Deus por meio da lei. Por isso precisa fazer sacrifício. Vão voltar a fazer sacrifício. E durante 3 anos e meio vão conseguir ter paz. Uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio, quebraram o tratado de paz. Como que isso vai acontecer? Por meio das ofertas. Porque em 3 anos e meio ele vai ficar o quê? Escondido. Ele vai deixar, porque é um homem. Com 3 anos e meio, vai haver o quê? Essa morte aqui. Eu vi uma das cabeças como filho de morte, a sua chaga era mortal, e a sua ferida mortal foi curada, uma falsa morte. Não vai morrer de verdade, só que vai ressuscitar. Mas quem ressuscita já é o espírito luciferiano, não é mais o homem.
E é nesse momento que no corpo, ele vai exigir a adoração. Ele vai acabar com as ofertas, ele vai proibir as ofertas, vai proibir que traga as oferendas, com sacrifício de animais. Nesse momento, Israel, que até então estava acreditando nele, crendo que ele era o Messias, eles vão dar um passo para trás. Por quê? Porque Israel, irmão, ficou 70 anos no cativeiro na Babilônia, para que Deus tirasse de dentro deles um pecado que abominava o coração de Deus, que desagradava a Deus. Israel fazia demais, isso desagradava muito a Deus. Qual era o pecado, pastor? O pecado de idolatria. Então Israel foi curado da idolatria. Até possa ser que tenha entre os judeus aí um homossexual, que é difícil, mas idólatra não tem, porque eles entenderam que isso aí Deus não aceita. Então adorar outro Deus é difícil, porque eles todos os dias repetem isso: somente ao teu Deus Israel adorarás, só terá um Deus. A grande dificuldade do povo judeu de acreditar em Jesus Cristo, irmão, é porque Jesus Cristo falou que ele era Deus. Então eles fizeram o quê? Recuaram. Porque Deus nunca disse para eles que tinha um filho. Você entende que Jesus, na verdade, não veio para os judeus? Veio ou veio? Porque, irmão, se Deus quisesse que eles recebessem Jesus, eles teriam recebido. O livro de Paulo vai dizer assim: na verdade, os olhos deles foram cobertos. Deus tapou os olhos de Israel para que eles rejeitassem a Cristo, para que Deus os pudesse usar de misericórdia para conosco. Então, assim, eu tenho 25 anos que eu estudo a Bíblia. E a grosso modo, o que eu entendi é o seguinte: nas duas alianças, uma para Israel e outra para o povo gentil. Na mente de Deus, não na nossa, mas na mente de Deus, só tem 3 povos. Como toda a doutrina ela é tripartida, toda a doutrina ela é tripartida. Você tem que gravar isso aí. Toda a doutrina é tripartida. Acho que você não vai ouvir isso em qualquer lugar, não é qualquer igreja que ensina isso, não. A doutrina bíblica ela é tripartida. O que é isso? É 3. Na verdade, a criação ela é tripartida. Em quantas partes divide o átomo? 3. Prótons, nêutrons e elétrons. E quantas partes divide o tempo? 3. Passado, presente, futuro. Quantas partes divide o tempo? Primavera, verão, outono e inverno. Não, é 4. Então vamos lá. Não, mas está dividido. Altura, largura, profundidade. 3. Então você vai ver 3 batismos, 3 Éden, 3 céu, entendeu? Tudo é 3. Então lá, por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo. Você é tripartido, você é corpo, alma e espírito. As ofertas de redenção, elas são tripartidas em si mesmo e na ordem: holocausto, manjadas e sacrifício. Em cada oferta ela é tripartida, tem que ter libação, oblação, gordura e azeite. É gordura ou azeite, porque no animal, o animal ele é tripartido, a oferta já é completa. No animal tem gordura, no animal tem a parte sólida e a parte líquida, tem o sangue, oblação, libação e gordura. Quando se oferecia um animal, esse animal ele tinha essas 3 características. Quando se oferecia a oferta de manjares, uma oferta de manjar completa, ela tem que ser tripartida, tem que ter libação, oblação e azeite. O azeite é a gordura. Por exemplo, na ceia, a ceia é uma oferta de redenção. Na ceia você tem a libação, que é o sangue, você tem a fina flor da farinha de trigo, que é a parte sólida, e você tem o azeite. O pão da ceia é feito com azeite, água, sal e trigo. Não pode ter nada animal
no pão da ceia. O pão de padaria, além de ele levar fermento, ainda leva ovo, que não poderia ter. E leite, animal. Então, por que não pode pão de padaria? Por que eu não posso comprar um pão de forma, partir e dar para os irmãos? Pastor, isso é pecado? Não, só não é ceia. Sabe o que eu acho engraçado? A gente gasta um trabalho tanto para estudar, para explicar por que a ceia não pode ter fermento, e é quem coloca o pão com fermento não explica por que pode ter fermento. Ele deveria explicar por que está colocando fermento. Olha, não pode por causa disso. A gente explica por que não pode ter, porque isso é doutrina. Por que o pão é sem fermento? Porque ele pode, é corpo de Cristo mesmo, porque eles falam simboliza. Não é simboliza. Que seja simbólico, que seja o pão de corpo de Cristo, mas a Bíblia diz que não pode. Quando a Bíblia chama o pão da ceia para ser pão de ceia, tem que chamar de asmo. Pão asmo é pão sem fermento. Você tem uma ideia? Eu vou um pouquinho além. Quando eu faço o pão da ceia, eu bato a massa e já volto passar. Eu não boto a massa para descansar, porque eu sei que a massa naturalmente ela fermenta. Eu não faço a massa, deixo lá descansando, vou fazer qualquer coisa, depois pego ela, não, eu bato o pão, rolei, ele já volto passar. Olha o cuidado que você tem que ter. Olha o cuidado. Entendeu? Eu sei que o fermento por si só, tem o fermento biológico. Você pega um pedaço da massa, separa ele fermenta, depois você pega e produz a massa. Não é fermento. Suco de uva fresco, a gente compra sempre suco de uva fresco. Eu lembro uma vez que nós deixamos o suco lá atrás, ele fermentou. Não serve mais para ceia. Pode tomar ele à vontade, mas não pode mais fazer ceia com ele. Então, se você for numa igreja visitar, que você chegar lá e ver um dia de ceia, você vê que o pão é diferente. Pastor, eu posso comer? Pode comer, só não pode cear. Não como ceia, porque não é ceia. Pastor, já que você está falando isso aí, eu quero estar gravado ali, você dá um like para nós, curte e compartilha. Veja bem, qual é o problema de eu ceiar esse pão? Simples, Paulo vai dizer assim, porque vocês não fazem o que é direito, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram, muitos que dormem. Irmão, Paulo não estava no dia que Jesus instituiu a ceia. E engraçado que Jesus teve que voltar à terra, chamar Paulo em cima do Monte Sinai e explicar para Paulo como é que é a ceia. Por que Jesus fez isso? Por que ele fez isso? Você nunca pensaram nisso, não? Olha só, os discípulos participaram da ceia, Paulo não, que até então Paulo não era discípulo de Jesus. 14 anos depois que Paulo se converte, Paulo está em cima do Monte Sinai, Jesus aparece para ele e ensina a ele como que deve ser feita a ceia. Por que Jesus fez isso? Sendo que os discípulos já tinham visto Jesus fazer, porque Jesus institui a ceia na Páscoa e ensina para eles. Porque os discípulos não estavam fazendo direito. Por isso que Paulo vai começar o versículo dizendo assim como eu recebi do Senhor, vos entreguei. Eu não posso mudar nada. Assim como eu recebi do Senhor, vos entreguei. Porque na noite que ele foi traído, tomou o pão e partindo disso, dando graça, disse: comei, isto é meu corpo. E passou por aí que eles se sentiram o direito de mudar. E a igreja está fraca. Por que acontece? Essa igreja que não está ceando, está dando pouco fermento. Ele não está ceando. Não tem eficácia essa ceia. Ele vai ficar, essa pessoa que vai cear, ela vai ficar fraca. Por isso Paulo vai dizer: porque vocês não fazem o certo, há entre vós muitos fracos e doentes. Fora aqueles que não sei que está com pecado. Como que você conseguiu descobrir tirar o pecado para certo? Tem que nos ensinar, porque eu não consegui achar isso aí. Então, tripartido. Eu nem sei porque eu fiz o ciclo mais, esqueci. A visão de Deus para a humanidade é em 3 povos. Israel, igreja
e gentil. Quando Deus olha para a terra, Ele vê quem? Israel, a igreja e o povo gentil. Pastor, quem é o povo gentil? Todo mundo que é ímpio, que não é igreja e que não é israelita. A igreja é a mistura dos dois. A igreja é a mistura dos dois. Dentro da igreja você vai encontrar gente israelita, Paulo era israelita, e você vai encontrar nós, o gentil. A mistura desses dois povos é a igreja. Então, quando Deus olha para a terra, não é o seguinte: Ele vê Israel, a igreja e o povo ímpio. Só tem duas maneiras de você se salvar: ou você nasce israelita, ou você se converte à igreja. Entendeu? Não. É a visão de Deus. Deus separou a humanidade em três partes. O mundo todo que nós conhecemos em três partes: Israel, gentil, não tem conhecimento, e igreja. Uma vez alguém perguntou: você está achando que só vocês vão subir? Eu falei: nós e o povo judeu. Ele já nasce salvo já. Israel, eles são eleitos. Irmão, eu vou falar um negócio que eu já falei isso aqui já, eu vou mexer mais com a cabeça de vocês. Filho de crente é na salva. Bagunça a cabeça de quem está ouvindo, né? Uma pessoa se converte, casada ou não. Imagine que um casal ímpio, uma se converte, uma, ou o marido ou a mulher. Quem vai se converter primeiro, a mulher ou o homem? Mulher? Não, Petrina votou na mulher. Então a mulher se converteu nesse casamento. Dificilmente o marido não vai se converter. Porque tendo relação com ela, o Espírito Santo vai santificando ele. Ela vai tendo relação com o marido, porque o Espírito Santo mora dentro dela, não mexe com o Espírito não, tá? Se você entender o mundo espiritual, você vai ver que o negócio é muito forte. Pesado. Ela aceitou Jesus. O Espírito Santo tem morado dentro dela. O marido dela é ímpio, cachaceiro, drogado, que seja, preguiçoso, manzano. Ele vai ter relação com a mulher. Ela vai ter relação com ele. A gente acha que essa relação sexual de corpos é só corpos. Não. A Bíblia diz assim: aquele que se junta com o Espírito faz com ele uma só carne. Então, a mulher vai tendo relação com o marido. O marido vai se santificando. Vai tendo relação, santificando. Isso não acontece da noite para o dia, não. Você dá uns anos aí, 10 anos, 15 anos, mas que vai dar. Quanto mais forte for a conversão dessa pessoa, mais rápido Deus trabalha no cônjuge. Agora você imagine que depois que ela se converteu, eles tiveram um filho. Essa criança que já nasceu, salva. Tem que aceitar Jesus, faz tudo aquilo ali, batiza. Mas é porque assim, a gente olha para o agora, Deus já viu o futuro. Entendeu? Agora, pastor, você está falando isso aqui, está na Bíblia? Está tudo na Bíblia isso aí. Está tudo escrito na Bíblia. Paulo fala tudo isso aí. Paulo fala assim: aquele que se junta com a meretriz faz caminho com o ou seja, o que acontece com o homem que ele tem relação com a prostituta? Porque a prostituta, ela tem demônio dentro dela.
Não, pastor, tem umas prostitutas que elas são crentes. Não tem, irmão. Ai, eu vou passar mal. Crente que o diabo é. Não, tem umas que são crentes, pastor. Não, toda prostituta tem pelo menos uma legião de demônio no corpo dela. Aí você imagina o cara é crente. Ou que não seja. Ele vai e tem relação com ela. Ele fala assim, não, eu vou me preservar, vou colocar a camisinha. A camisinha impede a AIDS de pegar dele. A doença é venérea. Mas não impede os demônios pular para dentro dele. Pesado, hein? Ele entra ali dentro daquela cama, porque dentro de cada lar existem 3 altares. Grava isso, irmão. Não profane os altares que estão na sua casa. Vou te falar o primeiro altar: mesa. Não é qualquer pessoa que você chama na sua casa para comer na sua mesa. Primeiro altar. Segundo altar, o quarto do casal. Não é qualquer pessoa que entra no teu quarto. Terceiro altar, a cama do casal. É a parte mais sagrada de um matrimônio. Você imagina o cara que está cheio do demônio, que tem uns que faz isso. Vai trair a mulher, trai a mulher dele da cama dele. Nossa. Pelo amor de Deus, ele desonrou todo o altar. Então, esse camarada vai lá, tem relação com a prostituta. Quando ele coloca o pé dentro do prostíbulo, ou que seja na rua, ou que seja no mato, ou que seja no carro dele, ele vai ter relação com ela. Quando ele tem relação com ela, os demônios que estão dentro dela passam para dentro dele. Porque não tem coisa mais forte do que a relação sexual para transmissão de espírito ou transferência de demônio. Mas o que acontece com essas pessoas que depois que fazem isso? O sintoma, perda de identidade. Ela começa a ter distúrbios de quem é ela. Ela não consegue se enxergar. Segundo, perda material. Porque está associado a perda financeira com a prostituição. Por que a prostituta se prostitui? Por causa do dinheiro. Por que o cara paga? Prostituição é isso, sexo com pago. Pastor, e se não pagar? É safadeza mesmo. Que tem versão na Bíblia, quando você vai olhar, não é permitido a mulher que se separa do marido, a não ser por causa de. Aí, em vez de colocar fornicação, que é o original, eles colocam prostituição. Que quando essas pessoas que fizeram a Bíblia querem, tem muito pastor que ele faz Bíblia, ele transcreve Bíblia, copia a Bíblia, que existe direitos autorais. A original no grego não pode mudar. Todas as outras versões você pode mudar. Você vai ver o erro na Bíblia. Tem muita Bíblia que tem erro. A original não contém erro. O que contém são as cópias. Então, se o cara colocar o original, às vezes ele está no adultério. Largou a mulher dele e casou com outra. Se ele colocar aquilo, ele está colocando contra ele. Então ele tenta mudar um pouquinho para o lado dele. Então ele coloca adultério. Ele coloca prostituição. Coisa feia. Irmão, imagine isso aí, Jesus falando. Não é permitido ao casal, ao homem que se separa da mulher, não ser por causa de achar uma coisa feia. Casou com a mulher, viu o pé dela bonito, pode separar. Tem lógica isso, irmão. A gente tem que ter lei para entender essas coisas. Você vai ver várias, a gente já viu as Bíblias, viu várias versões. Aí tem prostituição. Aqui é o mais comum. Está escrito em Mateus 19:9, depois você confere na sua. Tem lá, está escrito assim, a não ser por causa de prostituição. Aí se isso fosse verdade, para o homem separar da mulher e ser livre, ele não teria nem que provar que ela traiu ele, sim provar que o cara pagou. E se o cara não pagou, é safadeza.
Então ele não pode separar. Se é verdadeiro que pode separar por causa de prostituição, não vai ser a traição em si, e sim a paga. Ele tem que provar que ele recebeu alguma coisa, um carro, uma casa, uma joia, alguma coisa. Eu não sei se você sabe disso, mas tem mulher que trai o marido, não é nem pelo sexo, é porque o outro dá alguma coisa que o marido não dá. Prostituição. Então, nessa situação da prostituição, em que os demônios se transferem, muitas pessoas vão se perdendo. Aí você imagina uma pessoa que teve relação ou tem relação com vários parceiros. Vai chegar um ponto que ele não sabe quem ele é mais, e nem ela sabe quem ela é. Dificilmente ela vai conseguir ficar com uma pessoa só. Por quê? Irmão, casamento não é corpo, casamento é alma. Quando o casamento é blindado? Quando a alma de um se une com a alma do outro. Se você tem um casamento sólido, você vai ver que depois de 15, 20 anos, você olha para a sua esposa, para a sua mulher, para o seu marido, você não está nem preocupado com o corpo, sim com a personalidade dela, é aquilo que você se apaixonou. Você sente saudade da personalidade, do jeitinho dela falar. Aí você vai perceber que um e o outro falam igual. Outro dia, uma amiga da minha esposa, também é crente, ela convive com a gente. De vez em quando ela vai lá em casa, ela é nova, a parte dela, sabe? Minha esposa queria fazer ela casar com o nosso filho, mas ele escolheu outro aí. Pedro na farofa. É. E ela um dia falou bem assim, por ela conviver com a minha esposa, trabalhar com a minha esposa e conviver comigo, ela falou bem assim, vocês são muito idênticos, cara. E se parecem todos. Mas é claro, se você vê um casal blindado, que está ali há anos, você vai ver que um e o outro se completam. Agora você imagina a pessoa que tem relação com várias pessoas. Ele nunca vai conseguir ser feliz. Primeiro, que o casamento para dar certo, ele tem que aprender a se relacionar consigo mesmo. Depois com o outro. Tem gente que você ficar sozinho dentro de casa, com ele vive com ele mesmo. Ele não se suporta. Mas como é que você sabe disso? Gente que não consegue ficar sozinho. E você fica com ele mesmo, ele não consegue, essa pessoa tem problema. Muito sério, né? É complicado. Eu vi um livro ontem, pastor, o rapaz falou que se você não estiver bem com você mesmo, você não vai ficar bem com ninguém. Não tem como. Se você não se suporta, se você não está bem com você mesmo, como você vai fazer o outro feliz? Porque essa história de casar para ser feliz é errado. Você casa para fazer o outro feliz. Essa é a missão do casamento. E como é que eu faço, pastor? Se você não é feliz com você mesmo, você não vai conseguir fazer o outro feliz. Porque tudo vai te desagradar. Vai incomodar. Tudo. Aqueles bloqueios que a gente fala, que a pessoa tem, que ela é mimizenta, que ela é pessoa tóxica, que ela tem necessidade de aprovação, tudo isso aí o cônjuge consegue perceber. Aquela necessidade, dependência do outro, no sentido de não ter vida social. Por que um dos cônjuges tem ciúme? Em excesso. Porque existe o ciúme saudável, aquele tempero, né? Tipo assim, você percebeu que o cara olhou para sua esposa, ou vice-versa, a esposa percebeu que alguém, você sentiu aquela pontinha de insegurança, normal, uma pontinha, tá? Não pode ser a manhã toda, não. Nem o braço. Pontinha. É o tempero, né? Um pouquinho ali na comida que faz bem. Aquilo é sinal de que é aquele importante. Porque se você também não sente nada, pode levar. Aí também, né? Pode. Pega para Deus e leva aí já, né? Então, agora excesso é o quê? Doença. Principalmente a insegurança. Ela é tão insegura na personalidade dela que ela tem medo de perder. E pastor, posso falar? Pode. Tem aquele casal também que às vezes, no caso eu estou falando porque eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço, né? Porque já sofreu muito em outro relacionamento, a
pessoa decepcionou muito essa pessoa. E não dá. Ela tem, né, outro relacionamento abençoado. Só que, na verdade, não é o cônjuge que causa alguma coisa. É na cabeça dela, por infelizmente já ter passado algo. Virou um trauma. E aí tem aquele. Virou um bloqueio, ela tem que ressignificar. Acho que, tipo assim, que a pessoa é igual, vai fazer a mesma coisa. E querendo ou não, as pessoas que têm esse bloqueio, a gente sabe que elas sofrem muito. Por quê? Ela já sofreu da primeira vez e, infelizmente, se não se libertar, a gente sabe que elas sofrem. Traz consigo essa dor. Infelizmente. São bloqueios, tem que É tratar. angústia, é tristeza, é chateação. Então, como que eu, por exemplo, se convivo com uma pessoa problemática dessa, já passei por isso. Eu casei com a minha esposa era muito insegura, falava muito de separação. E tinha muito medo de traição. Eu falei para ela assim, é porque você não vai conhecer um homem de verdade. Você vai conviver comigo, você vai ver que é um homem de verdade. Eu falei assim, porque primeiro, para mim, casamento é um só, não tem dois. É até que a morte nos separa. Que vai lá primeiro, né? Princípio, né? Mas que é a morte nos separa. Que eu não quero ver ela chorar pela minha morte, mas tudo bem. Eu falei isso para ela. Segunda coisa que você faz, irmã, isso só se cura gerando valor. Quando você gera valor na vida do cônjuge, o que é gerar valor? É dar resultado. É você prosperar em todas as áreas, a pessoa vê e fala, realmente, essa pessoa me traz segurança. Porque a mulher, por exemplo, ela busca segurança do marido. E o marido também quer ter segurança da esposa. Irmão gerou valor, o cônjuge gerou valor no outro. Acabou. Vão ser felizes, vai dar certo. E tratar esses bloqueios. Como que o bloqueio surge? Um trauma. Tipo esse caso, por exemplo, ela sofreu lá atrás, ela sempre vai achar que vai acontecer com ela de novo. A gente tem que aprender o seguinte: a gente não entrega o nosso coração para qualquer um, a gente dá acesso às pessoas. Ah, não, pastor, eu fui traído, sabe? Agora eu tenho o pé atrás. Não tem pé atrás, não, dá acesso. Como você dá acesso? Dá um pequeno acesso para aquela pessoa, não confia, não. Ó, estou te dando o cartão aqui, né? Usa esse cartão. Você mostrou, ela provou que tem confiança, você vai dando mais acesso para ela. Aquela pessoa vacilou, perdeu o acesso. Não precisa carregar aquela pessoa no seu coração com mágoa. Deu acesso. Ela falhou, cortou o acesso. Vida que se segue. Vamos ler? E foi dado uma boca para proferir, versículo 5, grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Vamos fazer o cálculo, vai dar 3 anos e meio. Quanto é 42 meses? 3 anos e meio. Que 3 anos é 36, mais 6, 42. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo, santuário, e dos que habitam no céu. Olha que engraçado, versículo 7: e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. Foi permitido, foi dado poder para que esse anticristo vencesse por algum tempo. Versículo 8: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Vamos ler. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A igreja por muito tempo ensinou que ter o nome escrito no livro da vida é sinal de salvação, não tem nada a ver. O nome escrito no livro da vida é galardão. Um crente pode
ter o nome dele riscado no livro da vida. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a salvação. Porque ter o nome escrito no livro da vida tem a ver com o reino, vencedor. Você está vencendo, você está salvo, está vencendo agora, o seu nome é escrito no livro da vida. Porque você está vencendo. Amanhã você resolve parar de vencer, você resolve se entregar ao mundão, botar a rebelado. O que acontece com o seu nome? Ele é apagado no livro da vida. Você perdeu a salvação? Não. Você simplesmente não vai reinar com Cristo. Lembra que numa da conversa de Moisés com Deus, onde ele percebeu que Deus queria matar o povo no deserto, o que Moisés faz para Deus? Pode riscar o nome do livro da vida. Ele estava dizendo assim: pode me lançar no inferno? Não, risca o nome do livro da vida, eu não quero reinar. Mas as igrejas vão ensinar que ter o nome escrito no livro da vida é salvação. Quando você é riscado, perdeu a salvação. Pastor, como é que eu vou saber então? É só você gravar uma coisa: salvação não se perde. A do Espírito, aquela que você levantou a mão e aceitou Jesus, essa que é uma mudança de rota. Essa salvação que a gente tem em Cristo pela fé é mudança de rota. Nós todos estávamos indo para o inferno. No meio do caminho foi ofertado a você essa graça. Você aceitou ela, desviou você da rota, do lado do inferno. Mas não quer dizer que você vai para o céu. Quer dizer que para o inferno você não vai. Isso já foi conquistado na cruz. Como é que canta, querido? Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. É nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Isso já foi conquistado na cruz, é direito seu, acabou. Eu sei o que entristece alguns que estão até na internet aí, com contabilidades. Não tem arrependimento. Agora, ter o nome escrito no livro da vida não quer dizer que você perdeu a salvação, quer dizer que provavelmente você pode não reinar. Aí de repente você que se arrependeu, estava no mundão, teve consciência de voltar. Aí você volta a fazer as obras. O que acontece com o seu nome? Opa, vou botar de novo o nome dele aqui. Então é você que apaga, é você que escreve, com as suas atitudes. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. Mas tem crente que vai pregar e falar assim: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não está escrito isso na Bíblia. Desde a fundação do mundo. O Cordeiro não foi morto antes, foi morto desde a fundação do mundo. Quando você fica estudando a Bíblia, irmão, você vai ver nos versículos bíblicos, quando você vê o cara pregando, o cara fala besteira, você já fala, provavelmente. Que muda uma palavra, muda todo sentido. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Esse versículo quer dizer o seguinte: Deus está sempre dando oportunidade para a pessoa ser salva. No coração de Deus, Ele quer salvar os filhos. Então, vai ter a colheita dos primogênitos, das primícias, que é quando antes que Jesus volte, Ele vai colher outros vencedores. Ele vai fazer distinção entre os que são vencedores e os que são derrotados. Então, quem sobe primeiro? Os vencedores. A primícia. Esses
eles não vão ver o anticristo. Aliás, sim, ver vão, né? Mas não vão passar pelos 3 anos e meio de grande tribulação. A grande tribulação, ela tem 2 períodos. O período fraco, a tribulação, e depois a grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, a tribulação. 3 anos e meio final, a grande tribulação. É esses 3 anos e meio que falta que o bombo vai gemer. O Senhor vai voltar fininho. E nós, os que somos vencedores, vamos ser poupados. Vamos ser colhidos primeiro. Aliás, a gente nem passa pela primeira. Porque o que impede o anticristo de se manifestar é o vencedor. Só depois que o vencedor é tirado da terra que o anticristo se manifesta. Então quem é vencedor não vai ver o anticristo. Assim, literalmente falando. Não vai passar por esse período de tribulação. Porque Deus sabe recompensar os fiéis, poupando eles desse dia. Aleluia. Agora você imagina o cara que é derrotado. É crente, mas é crente do Paraguai. Falta culto como hoje na chuva, dá atestado, dá desculpa. Aliás, se eu for alugar um carro hoje, toda vez que eu vou alugar um carro, eu converso com o cara para alugar o carro. Falo, eu quero conversar com você como é que funciona o nosso trabalho aqui. Isso é uma coisa que eu não aceito no pagamento da segunda-feira, é desculpa. Aceitamos dinheiro, ouro, euro, cartão de crédito, cartão de débito, Bitcoin. Só não aceito desculpa. Deixa eu só explicar para você o que é desculpa, porque depois você não vai entender o que é desculpa, mas eu vou te já dar o significado. Desculpa é tudo aquilo que te impedir você de pagar o aluguel. Então você me ligar, dizer que o celular seu travou, é desculpa. A internet acabou, é desculpa. O banco bloqueou, desculpa. A Uber não transferiu dinheiro, é desculpa. A mulher teve filho, desculpa. O filho adoeceu, desculpa. Tudo que te impedir você de cumprir o contrato e o prazo dele, é desculpa. E eu não aceito. Irmão, tem que desenhar, porque o cara acha que não é desculpa. O que é então? Porque uma coisa é você fazer o que tem que ser feito, a outra é você falar que não fez por um motivo. Mas o ser humano, ele desde Adão para cá, ele vem dando desculpa para não fazer o que tem que ser feito. E o problema da desculpa é que ele é uma legião de demônios. Diga comigo, a desculpa é uma legião de demônios. Por que, pastor? Porque quando você vai expulsar um dentro de uma legião, você tira um, vem outro, tira um, vem outro. Toda vez que você pegar esse negócio de ficar dando desculpa, você vai tirar um, vai vir outro, vai tirar um, vem outro. Se você tem esse negócio de não pagar para pagar desculpa, você nunca vai pagar. Porque sempre vai dar desculpa. Irmão, eu já vi gente com dinheiro na carteira e não pagar. E outra coisa. Por quê? Só não tinha obreiro. Por quê? Porque não tinha pagamento. Pagamento é amanhã. Paga logo hoje, criatura. Não é seu dinheiro, meu Deus. Vai ficar com aquilo ali, aquela energia presa. Não solta logo a energia. Acaba usando para outra coisa depois. Então, voltando aqui ao raciocínio, esse cara, Manzanda, esse crente do Paraguai, resolveu pirraçar, empurrar a barriga e não fez o que tinha que ser feito. Mas Jesus já levou a premissa. Ele vai ter uma segunda chance. Que vão ter várias chances. Qual vai ser a outra chance dele ainda vencer? Não negar Cristo, mas para isso, Graça, ele vai ter que aceitar morrer por Jesus. Por isso que está dizendo assim, ó, se alguém leva a cativeiro, se alguém leva preso, se alguém leva em cativeiro irá, preso. Cativeiro é prisão. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Em vez de você lutar para salvar a sua vida, porque foi tudo isso que você fez para não ser a premissa, você simplesmente poupou sua vida. Pastor, como é que eu faço para me ser um vencedor? Odeie a sua vida. Diga comigo, odeie a sua vida. Diga, aborreça a sua vida. Vamos ver se está escrito na Bíblia, é minha, coisa minha. Só para não ficar sem sentido. Eu acho que é João. Vamos ver se a gente acha. Acho que João 12. Se eu não achar, eu dou um Google aqui.